Amém. Amém. Vamos abrir nesta manhã em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E depois vamos abrir em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, versículo 26, uma escritura que nós já conhecemos, e diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Colossenses capítulo 1. Vamos ler 3 versículos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, vamos ler o versículo 20, 21 e 22. Vamos ler o versículo 19 também. 19 a 22. Vamos começar no 19. E diz: Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Amém? Vamos orar nesta manhã. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos pensar agora em Cristo. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã, confiadamente, crendo que todo o propósito está estabelecido por Ti para nós estarmos aqui, para a nossa presença nesta manhã. Oramos para que Tu sejas louvado na Tua palavra nesta manhã. Oramos para que Tu tenhas toda a preeminência e a plenitude da Tua obra aqui e agora, Senhor, nesta manhã, neste local, nesta Tua casa, Pai. Senhor, oramos para que Tu possas ajudar-nos com a palavra desta manhã, para que Tu possas, Pai, trazer a palavra e cumprir todo o Teu propósito, Pai. A nossa oração, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Tenho estado em contacto com alguns irmãos na América para conseguirmos levar, enviar para os irmãos em África uns cartões que contenham lá dentro as mensagens, onde os irmãos possam, os que tiverem computadores e telemóveis e tablets, possam ler as mensagens sem ter que as imprimir. Principalmente em Angola, há muitas pessoas que têm acesso a computadores e telemóveis e assim, e portanto, uma vez que os preços lá têm subido muito, vamos utilizar durante algum tempo este sistema para as pessoas conseguirem ter acesso, apesar de não terem livros, conseguirem ter na mesma acesso às mensagens. Estamos neste momento a tratar de pôr os livros prontos nesse formato digital, e depois os cartões serão enviados, pelo menos um para mim, para eu fazer testes, e depois eu vou enviar para Angola, para eles fazerem lá testes, a ver se funcionando. Os irmãos têm a capacidade de reproduzir em grande quantidade aquilo e enviar vários milhares, pelo menos para Angola e para outros contactos que existam noutras partes do mundo. É apenas uma forma algo temporária de tentar continuar a fazer esta distribuição que
tem sido feita. Livros têm o problema da tinta, da impressão, se for a cores encarece muito, e o transporte também é difícil, porque livros ocupam muito volume, são pesados, principalmente nos números que são necessários em África, sempre centenas, milhares, e tudo isso é dispendioso. Ainda por cima, Angola agora está num processo complicado economicamente, e então isto é uma forma de dar um pouco a volta à situação e continuar a prover pelo menos uma parte dos irmãos com material, aqueles que tiverem computadores, aqueles que tiverem estes dispositivos eletrónicos quaisquer que consigam ler estes cartões. Foi uma ideia que o irmão teve e achou-se que seria bom aproveitar essa ideia, e assim conseguimos enviar os livros que neste momento temos disponíveis. Em princípio, na próxima semana vamos distribuir mais um livro aqui, que já está pronto, é o livro Casamento e Divórcio. Como nós lemos aqui, o meu tema nesta manhã é a sua imagem, porque nós de alguma forma fomos feitos à imagem de Deus, como o próprio Cristo foi feito imagem de Deus, manifestação visível de Deus. E é-nos pedido nesta era que cada um de nós, lute por ser como Cristo. A palavra cristão significa ser como Cristo. Aqueles que... Isso vai muito para além de toda a doutrinas e teologia. Ser cristão, para nós, no sentido da Bíblia, é aqueles que são como Cristo, aqueles que fazem como Cristo, aqueles que vivem como Cristo. Amém? Uma vez tive uma pregação e fui buscar Atos, no capítulo 15, e lá diz, alguns dos judeus foram a Antioquia, alguns dos apóstolos foram a Antioquia, e lá foi a primeira vez que eles foram chamados cristãos, diz a Bíblia. Amém? E o tema era exatamente ser cristão era realmente quando eles recebiam os seus profetas, quando eles acreditavam em Cristo, aí eles verdadeiramente eram cristãos. Amém? Nós lemos aqui, nesta manhã, lemos o Gênesis, onde fala realmente, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e assim foi. E lemos aqui a parte de Colossenses, que normalmente é uma escritura que, quando se fala de Cristo, quando se fala da deidade, é trazida. Mas, de facto, nós éramos inimigos, éramos estranhos pelas nossas ideias, pelas nossas obras más, mas, por Cristo, nós fomos novamente reconciliados. Amém. Nós fomos reconciliados. O que é que isto quer dizer? Isto é um pouco como aquela canção que cantamos, agora voltarei. Porquê? Porque nós estávamos realmente na mente de Cristo, nós éramos realmente, estávamos lá, realmente. Nós fazíamos mesmo parte de Deus. Acontece quando viemos a este mundo, por o nosso nascimento, nós tivemos esta distância, automaticamente foi criada esta distância. Nós andávamos estranhos, éramos inimigos nas nossas ideias, nas nossas obras, em tudo aquilo que nós fazíamos, mas pelo sangue, pelo reconhecimento do sangue, pela verdadeira adoração, Ele nos reconciliou. Porquê? Pelo seu corpo, pela sua morte, e agora somos apresentados a Cristo como santos. E se nós pensarmos na adoração do Antigo Testamento, eles traziam o seu cabrito, eles traziam o seu cordeiro, eles traziam o bezerro, eles sacrificavam, colocavam as mãos, sentiam aquele estertor, e aquilo era para um perdão. Aquilo era pelas obras más. Eles sabiam, aquele animal morre, mas era eu que devia estar ali. E o sacrifício era feito, e eles partiam e continuavam com a consciência do pecado. Amém? Porque este sangue era apenas uma cobertura, ele não tirava nada, ele não limpava nada, era apenas uma cobertura, era uma religião. Amém?
E ele cobria, escondia aquele pecado. Mas a pessoa saía com a mesma consciência com que tinha chegado. Mas com o verdadeiro sacrifício de Cristo no Calvário, o sacrifício suficiente, agora, quando nós olhamos para o Calvário, quando nós vemos realmente o sacrifício que foi feito e reconhecemos esse sacrifício, agora nós, quando tocamos em Cristo, para além de todo o nosso pecado ser coberto, ele é apagado. E a nossa consciência é limpa. E nós partimos, não com a mesma consciência de pecado, para no ano a seguir teríamos que voltar novamente, crucificar Cristo novamente, isso acabou. Amém? Nós agora partimos com uma consciência diferente, limpa. Amém? Todo o desejo de pecado tem de sair. Amém? O profeta diz na mensagem a semente da discrepância. Ele diz: o pecado nem sequer é imputado a um verdadeiro crente. Amém? A Bíblia diz que os crentes, os santos, estarão lá a julgar. Amém? A Bíblia diz que o verdadeiro crente não entrará em condenação. Amém? Mas ele passa da morte para a vida. Amém? Quando ele conhece Cristo, ele passa da morte, da condenação, da separação, da irreconciliação para a vida. Amém? E qual é a vida? Amém? A única vida eterna, a única vida perpétua, permanente, constante, é a vida de Cristo. Amém? É a única. Amém? O profeta explica muito bem porque é que o inferno não pode ser eterno. Porque é que aquilo que se acreditava antigamente, que a pessoa, os maus ardiam para sempre no inferno, isso não pode acontecer. Amém? Porque estaria ali a arder uma vida eterna. Amém? E a vida de Cristo não pode arder, amém, em condenação. É a única vida eterna que há. Não, o pecado nem é imputado a um crente. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, diz a Escritura. Não pode pecar. Porquê? Porque a sua consciência é transformada, o seu desejo é mudado. Isso nem sequer é imputado. Davi disse, Salmos 32, versículo 2. Pode abrir. Salmos 32, vamos abrir. No versículo 2. E diz, bem-aventurado o homem, abençoado o homem, amém? A mesma coisa. Abençoado o homem, ou bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa pecado. A quem o Senhor não liga a ele, às suas obras, ao seu pensamento, pecado. E em um espírito, cujo espírito não há engano. Amém? Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Quando se está em Cristo, não se tem desejo de pecado. Amém? Quando se está em Cristo, não temos ideia do pecado. O adorador, uma vez purificado, nunca mais tem consciência de pecado. Hebreus, capítulo 10, versículo 2. O adorador, uma vez purificado. Ora, como é que isso acontece com Cristo? O adorador, uma vez purificado, não tem mais consciência do pecado. Amém? Ou seja, uma pessoa que não tem consciência do pecado é uma pessoa que nos seus pensamentos não pode gerar pecado. É uma pessoa que na sua ideia, no seu pensamento, não vai gerar o pecado. Porque o pecado resulta de uma vez concebida, diz a Bíblia explica bem isso, o pecado resulta numa obra que foi concebida num coração, foi concebida no pensamento. E agora a Bíblia está a dizer que o verdadeiro adorador que fez a sua oferta e foi realmente purificado pelo sangue do Cordeiro, esse ministrante, esse adorador, diz Paulo, agora já não tem essa consciência de pecado. E se ele não tem essa consciência de pecado, então
Deus não lhe imputa pecado, porque como vimos ainda há pouco, esses pensamentos são muito importantes, soam alto no trono de Deus. Esses pensamentos que nós temos. E agora, então, ele não tem este pensamento, não lhe é imputado este pecado, ele não pode pecar. Amém? Amém. Agora nós vemos que este pecado não é imputado ao verdadeiro crente, e então, o que é que acontece? Ele é como Cristo. Amém? Porquê? Porque Cristo não pode conceber pecado. Amém? Cristo é completamente o oposto do pecado. É tudo o que não é pecado. Amém? É tudo o que não é incredulidade. É tudo o que é santo. É tudo o que não é trevas. Amém? A Bíblia diz que tudo aquilo onde Satanás toca é para matar, roubar, destruir. E nós sabemos que tudo aquilo que nós ligamos às obras de Satanás são uma corrupção de algo que é verdadeiro. Amém? A mentira é uma verdade deturpada. Amém? E tudo isso que nós ligamos às obras malignas, más, obras que não são de Deus, são obras de Deus pervertidas. São obras corretas que são pervertidas. Amém? E o inferno, a Bíblia diz, foi criado para lá guardar Satanás e os seus anjos. Amém? O profeta diz que quando um homem diz que é pregador e diz que os milagres já não existem, já acabaram, isso é semente de discrepância, semente de erro, semente de joio. Amém? Quando um homem diz que é um ministro, que é um pastor, não crê que Jesus Cristo é o mesmo em todos os detalhes, exceto no corpo físico, diz o profeta. Ele é o mesmo em todos os detalhes, menos nesse corpo físico. E, no entanto, parece que a única coisa que eles acreditam é nesse corpo físico. A única coisa que eles acreditam é aquele presépio com o menino Jesus. A única coisa que eles acreditam é aquela cruz com o Cristo lá pregado. É aquele Jesus de Nazaré, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E não conseguem ir mais além. Quando o próprio João lança Jesus para os nossos dias. Lança Jesus Cristo para os nossos dias. Escreve o Apocalipse. Mostra as obras futuras. Amém? Mas eles querem ficar lá. Amém? E o consumismo destes dias obriga as pessoas sempre a olhar para lá, sempre a olhar para o presépio, sempre a olhar para a árvore de Natal. Amém? Sempre a olhar para lá. Mas exceto no corpo físico, ele é o mesmo hoje que era lá. Ele é o mesmo hoje que era com Moisés no deserto. Ele é o mesmo hoje que lá, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? Ontem, hoje, eternamente. Amém? Quando diz que a era dos apóstolos acabou, por outras palavras, aquelas obras já acabaram, aquele Espírito Santo já acabou, aquela atitude, aqueles 3.000 que se juntaram num dia, aquele ficar toda a noite a ouvir uma pregação, aquele soltar-se das prisões, tudo isso. Amém? Aquele olha para mim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E tudo isso é colocado de lado hoje. Amém? Mas isso é, diz o profeta, semente de discrepância, semente de engano, semente de discórdia. Amém? Porque quando Deus está a falar a existência, toda a semente no Gênesis, Ele diz que a semente humana, a semente dos filhos e filhas, é para ser à sua imagem e semelhança. É para ser semente de concórdia. Amém? É para ser semente verdadeira. Amém? E o mundo está cheio disso. E o profeta diz, isso aperta e abafa o trigo. Amém? O joio é muito, não sei se já viram o joio, mas o joio, olhando, quase que não se consegue distinguir do trigo. Tem a mesma forma, o mesmo aspecto, parece a mesma planta, a cor é parecida e está lá só a abafar a verdadeira semente. Amém? Não se faz pão de joio. Amém? Não se come fruto de semente de discrepância. Mas quando Deus semeou a sua semente no jardim do Éden, Ele gerou um Abel.
E quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, gerou um Caim. Um foi justo, o outro foi injusto. Porque um era de acordo com a palavra e o outro era contrário à palavra. E isso deu início a uma bola de pecado que rola, diz o profeta, até hoje. E cada vez está maior. Amém? Nunca nos vamos ver livres disso até que os anjos venham e segreguem a coisa toda. Amém? Se lembra na parábola da rede, da pesca, aparecia todo tipo de peixe. Foi Jesus que falou esta parábola. E o homem lançou a sua rede e trouxe todo tipo de coisas. Todo tipo de bom peixe, todo tipo de mau peixe, todo tipo de tartarugas, todo tipo de pedras, todo tipo de água, todo tipo de nada, todo tipo de lixo. Mas depois vinham os anjos e separavam. Amém? E diz o profeta, essa é a era em que nós estamos a viver. Amém? Os anjos, os ministros, os mensageiros vêm e separam o que está na rede e tiram o verdadeiro peixe. E essa é a era em que nós estamos a viver. Em Gênesis, Deus diz-lhes para não irem contra nenhuma palavra. Toda a palavra tem de ser cumprida. Tem de se viver aquela palavra. Naquele tempo, no Éden, era comer de todo o fruto, menos do fruto do erro, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Jesus, no meio do livro, vem e ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No fim do livro, Apocalipse diz, falando, predizendo da nossa era, todo o que tirar uma só palavra e não deixar tudo igual como está aqui, e não deixar toda a palavra e não viver toda a palavra, mas aquele que retirar ou acrescentar uma só, a sua parte será tirada do livro da vida. Amém? Porquê? Porque ninguém tem o direito de interpretar a palavra de Deus. Ninguém tem o direito de fazer isso. E Ele é a interpretação. E Ele cumpre, Ele faz, Ele vive e Ele interpreta. Amém? Como? Porque a sua palavra é vida. E a palavra, ao viver, interpreta-se. Agora, diz o profeta, a discrepância foi semeada ao longo das eras. Quase todos nós lemos a Bíblia, diz o profeta. E agora, quando Jesus veio e ele encontrou aquela coisa contrária, aquela semente má, ele era a palavra manifestada. Ele era a interpretação de Deus da palavra. Porque ele disse, buscais as Escrituras, porque achais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Vocês estudam, vocês vão, leem, vocês acham que vivem aquilo, mas é lá que eu estou a ser identificado, é lá que estou a ser falado. Aí tem, e ele era a interpretação, ele era a vida daquela palavra. Amém? Era ele quem mostrava aquela palavra. E agora, diz o profeta, todo filho e filha de Deus, nascido de novo, desta era, é a interpretação da palavra. Amém? Todo filho e filha de Deus é a palavra trazida à vida. Amém? Como Cristo era a interpretação viva da Escritura, porque qualquer um pode interpretar a palavra, qualquer um pode interpretar as palavras deste livro, mas a verdadeira interpretação vivifica, traz o Espírito sobre estas palavras. Amém? Agora, todo o filho e filha de Deus que é nascido de novo é essa mesma interpretação como Cristo era. Ora, Cristo salta das páginas da Bíblia e Ele é a vida eterna que Ele diz que os fariseus iam tentar buscar à Escritura. Vocês estudam, vocês examinam, porque acham que aqui está a vida eterna. Ora, eu sou a interpretação trazida à vida destas palavras.
Olhais para Moisés, se acreditasseis em Moisés, acreditareis em mim, porque ele falou de mim. Amém? Ele era estas palavras trazidas à vida, tudo lá derramado. Amém? Da mesma forma que nós hoje, nascidos de novo, filhos e filhas de Deus, somos então esta Bíblia trazida à vida. Amém? Portanto, todo aquele que busca a Escritura porque acha que tem nela a vida eterna, quando não olha para nós, a noiva, perde toda a vida desta palavra. Quando não olha para a noiva, para a vida da noiva, para o espírito da noiva, perde toda a vida desta palavra. E está a olhar para um Jesus Cristo do passado. Que hoje ele é tudo isso, menos o corpo físico para onde eles olham. Amém. Jesus era a interpretação de Deus da sua própria palavra e nós, hoje, somos a mesma interpretação, a mesma vida, a mesma Bíblia trazida à vida. Amém? Certo? Deus plantou a sua semente e a sua semente é Cristo. Ele é o único caminho de fuga. Ele é o único poder verdadeiro. Ele é o único Deus verdadeiro. Não há mais ninguém para além dele. Eu sou Deus e só Deus, disse ele. Jesus disse, este é o mandamento. Ouvi, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, só um Deus. Eu sou, porque procurais outro? Eu venho em nome do meu Pai e não me recebeis, mas virá outro em seu próprio nome e vós o recebereis. E eles fizeram isso em Niceia. Mas quando chega ao nome de Jesus Cristo, eles afastam-se o mais que podem, não querem nada com isso, porque Ele é a palavra declara-se a si mesmo. Ele é o único caminho de fuga. E hoje a palavra declara Cristo e a palavra declara-nos a nós. Porque nós vivemos Cristo. Amém? Porque Cristo vive na sua igreja. Cristo vive na noiva. Amém? E hoje nós somos as palavras da Escritura trazidas à interpretação, à verdadeira interpretação. A manifestação completa do Deus Jeová estava em Cristo, feito carne para habitar entre nós. Era exatamente isso que Ele era. Todas essas coisas, descendência de Davi, alfa e ômega, raiz e descendência de Davi, estrela da manhã, rosa de Sarão, o lírio do vale, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tudo em Jesus Cristo. Manifestação completa do Deus Jeová. Na era de Esmirna, o profeta diz, aquele que vence o quê? Ele está a falar ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, vemos sempre nas eras. Ele diz, e na igreja de Laodiceia, vence o quê? Vence os nicolaítas, vence as coisas do mundo, as denominações, os sacerdócios, tudo do mundo, separa-se disso tudo e ama a Cristo. Esse não receberá o dano da segunda morte. Amém? Esse não receberá o dano da segunda morte. Porquê? Porque ele tem vida eterna. Amém? Tem vida eterna. Vida eterna não pode morrer. Jesus disse, aquele que me ouve tem a vida eterna, eu o ressuscitarei, eu o levantarei no último dia. Diz o profeta, se conseguisse ver o que o Espírito Santo faz por si, é o Espírito Santo o próprio Criador, Deus o Pai na forma de Espírito, chamado, como nós conhecemos, o Espírito Santo, o próprio Deus, em forma de Espírito, que esteve sobre um corpo chamado Jesus, o seu Filho que Ele criou, Jesus, o corpo, foi por isso que Ele teve de morrer. Deus habitou nesta carne humana e a célula de sangue foi rompida e a vida e a célula de sangue voltam sobre o adorador. Amém? Paulo diz, esse verdadeiro adorador, esse ministrante, sai agora sem mais consciência do pecado.
Porquê? Porque esta célula de sangue pode voltar sobre esse ministrante, sobre esse adorador. Coisa que antes não podia acontecer. Coisa que antes não acontecia. Porquê? Porque aquela vida animal era sacrificada e não podia voltar. Esse espírito não podia voltar sobre o ser humano. Porquê? Porque o espírito animal e o espírito humano não se misturam. São diferentes, não se ligam. Mas como Deus nos fez a sua imagem, o seu espírito de vida pode vir sobre nós. Amém? Porque o nosso espírito pode ligar-se ao Espírito de Cristo. Glória a Deus. Amém. É por isso que o antigo adorador do Velho Testamento ia embora exatamente com a mesma condenação como quando ele veio. Mas no Novo Testamento, disse Hebreus 10, capítulo 10, versículo 2, o adorador, uma vez purgado, limpo, purificado, não tem mais consciência do pecado. Aquela vida animal não podia voltar e coincidir com o espírito humano porque é espírito animal. A vida animal e a vida humana não se podem misturar. É por isso que ele ia embora exatamente com o mesmo desejo, a mesma coisa. Vinha a entregar o sacrifício por ter cometido adultério, oferecia e ia embora com a mesma coisa na cabeça. Mas agora é diferente. Amém? Mas agora é diferente. Cristo veio à Terra, viveu essa vida perfeita, foi sacrificado, morreu. E essa vida agora vem sobre o crente. Amém? E agora, quando ele vai entregar esse sacrifício, quando ele dá conta desse sacrifício, quando ele coloca as suas mãos sobre esse sacrifício, a sua consciência agora é completamente limpa, ele vai embora completamente renovado, purificado. Quando o prevaricador, quando o pecador vê que foi o próprio Deus que morreu em seu lugar, isso transforma a sua consciência. Isso transforma o seu ser. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta diz: isso é uma coisa que ele ainda não revelou. Como é que ele virá? Quando ele virá? É bom que não o tenha feito. Não. Ele mostrou ou revelou em todo o tipo que existe na Bíblia, em todos os episódios. Por isso, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é uma expressão de um objetivo que Deus tinha. Um propósito que Ele queria alcançar em toda a Bíblia. E todos os atos dos crentes na Bíblia foram, em tipo, uma expressão de qual é o grande objetivo de Deus. Amém? Então, da mesma forma que nós vemos o Antigo Testamento, sempre, o profeta até diz, se não vir Cristo em todos os capítulos da Bíblia, volta a ler porque leu mal. Então, todo esse Velho Testamento estava a preparar Cristo. E Cristo foi então essa plenitude da palavra. Amém? E agora o que o profeta está a dizer é que essa inteira revelação desse mistério em Cristo foi um objetivo que Deus tinha. Era um objetivo que Deus queria ver cumprido. Então, essa Bíblia foi escrita ao longo da história e, para além disso, todos os atos dos crentes ao longo da Bíblia foram uma expressão desse objetivo de Deus que é Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Todos os atos, mesmo nos erros, mesmo no que parecia que era um engano, mesmo no que parecia que era mau, mesmo no que não conseguíamos entender, em tudo isso havia a expressão de um objetivo de Deus. Amém. Em todos os atos dos crentes. Amém? Então, como toda a Bíblia produz Cristo, todos os atos dos crentes, verdadeiros crentes, produzem Cristo. Amém. Aleluia. Trabalham para o propósito de Cristo. Trabalham para a obra de Deus. Amém? E isso transporta-se até hoje. Todos os atos, todas as atitudes do verdadeiro crente, de uma maneira ou de outra, trabalham para o grande objetivo de Deus. Glória a Deus. Amém? As pessoas dizem,
Eu falei em línguas. Os demónios também. Eu clamei. Os muçulmanos, os budistas, os índios, as seitas, os clãs, os jogos de futebol, todos gritam. Mas quando Cristo está identificado em si, quando Ele se identifica, você está à imagem de Cristo. Amém. Amém? Gênesis 1, 25, volta aqui. Você está à imagem de Cristo. Cristão significa como Cristo. Amém? Como Cristo. Aí está a sua identificação. A nossa identificação é aquilo com que nós nos ligamos, é aquilo a que nós respondemos, é aquilo com que nós nos sentimos iguais. E o profeta está a dizer que a sua identificação é a imagem de Cristo. Graças a Deus. A imagem de Cristo é aquilo com que nós, então, como crentes, nos identificamos. É aquilo que nós realmente temos como exemplo. É aquilo que nós olhamos e dizemos: é este tipo de vida que eu quero. É este tipo de vida que eu tenho de viver. É este tipo de palavras que eu tenho de falar. É este tipo de atitudes que eu tenho de ter. Amém? Já que Ele agora é a nossa identificação, então nós devíamos estar identificados com Ele como? Ao viver para Ele. Amém? Ao viver, ao dedicar toda a nossa vida para Ele. Nós então estaríamos identificados com Ele e então realmente Cristo seria toda a nossa identificação. Mas o que é que Ele queria fazer? Ele era um pai. Ele, Deus. E a única forma dele poder expressá-lo era tornar-se um filho do homem. É por isso que Jesus dizia sempre, o Filho do Homem. Veja, eles não sabiam do que é que Ele estava a falar, muitos deles, mas agora entende. Ele queria expressar-se. Amém? Por isso Ele dizia, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas o Filho do Homem, mas o Filho do Homem, mas o Filho do Homem. Eles não entendiam, ele estava apenas a expressar-se. Amém? Porquê? Porque ele tinha que, ao longo da sua vida e ao longo do seu ministério, ele tinha de expressar tudo aquilo que o Pai lhe dizia. Amém? Ele tinha de o expressar. E esse foi um dos seus propósitos, era expressar-se. Identificar-se com os seres humanos, revelar-se em Cristo. Amém? Ele tinha de expressar. Da mesma forma que nós hoje, como cristãos, temos de expressar isso. Temos de expressar. Amém? Outro dos seus propósitos era ter a preeminência no corpo dos crentes, que é a noiva. Amém? Ele tinha de ter a preeminência na noiva para que ele pudesse viver num povo. Ele podia fazer isso com Adão e Eva, mas isso perdeu-se. E agora eles foram separados, eles foram irreconciliados, mas agora, pelo verdadeiro sacrifício, o que é que nós lemos? Que Ele nos reconciliou novamente. Amém? Ele nos reconciliou. Ele pode voltar a viver novamente num povo, num corpo. Amém? Tem de haver uma forma de recuperar isso novamente. Amém? E a forma está aí. Amém? A forma está aí. Cristo veio ao mundo. Nós estamos na altura do Natal, certo? A data do Natal, que as pessoas chamam o Natal, nesta altura. Nós sabemos que não foi nesta altura, mas o nosso tema hoje não precisa necessariamente ser esse. Então, esta é a altura do Natal. E o que é que isso representa? Representa que simplesmente tinha de haver uma forma de recuperar o companheirismo entre Deus e o homem. Tinha de haver uma forma. E nós já vimos que o sacrifício dos animais, aquela lei, não é? Porque Deus queria, no deserto, Deus queria ser o Senhor daquele povo, como Moisés. Mas eles disseram, assim não dá, nós queremos uma lei, nós queremos ter um livro, nós queremos ter uma lei como todos os outros povos têm. Amém? No tempo de Samuel, nós queremos um rei, como todos os outros povos têm. Amém? E isso
mostrou que o homem não conseguia viver completamente aquela lei, porque o homem estava irreconciliado. Ele tinha que se reconciliar para poder conseguir viver a vida. Ele tinha que se conseguir reconciliar com a vida eterna para poder ter em si a vida eterna e vivê-la. E tê-la, a vida eterna. Amém? Então, o propósito era que isso tinha de ser recuperado novamente. Então, o que é que aconteceu? Cristo veio, Deus formou um corpo seu. Cristo veio, nasceu. Era Jeová. Amém? Ele habitava nele, nós lemos em Colossenses no capítulo 1, 19. Nele habitava toda a plenitude, certo? Estava lá, tudo que era Deus estava ali. Jeová lá naquela manjedoura. Jeová como um menino, como um adolescente, nas ruas de Nazaré. Amém? Era Jeová. Amém? E agora, o que é que aconteceu? Tinha de haver uma forma de recuperar isto. E o que é que aconteceu? Esse menino Jesus, ele cresceu até de estar no ponto de começar o seu ministério. Amém? O seu ministério. E o que é que aconteceu? Ele foi ao Rio Jordão, ele foi batizado e aqui agora o Espírito vivifica a palavra que já lá estava. Amém? Estava ali a palavra em forma de corpo. Amém? E o que é que acontece agora? Que cria-se um canal entre ele e o próprio Deus. E a partir de agora ele só fala, ele só vive, ele só se mexe, porque através do que o próprio Pai lhe disser. Porquê? Porque o canal está aberto no Jordão. Aquela pomba, o Espírito em forma de pomba desceu sobre ele. E agora Deus está ali completamente a começar-se a manifestar. E demorou algum tempo a cumprir esse ministério. Mas daquele ministério, nas suas 3 fases daquele ministério, ele começa com esses milagres, ele depois começa a trazer a dura palavra e ele depois é abandonado. E ele é entregue para o sacrifício. Mas o que é que acontece? Agora, aquela vida daquele sacrifício, como era a vida, como era o sangue do próprio Jeová, ela agora pode vir sobre o crente. Ela agora pode vir sobre o ministrante, sobre o adorador. Amém? E foi por isso, foi esse o propósito do Natal. Foi esse o propósito, amém, do nascimento de Cristo. Amém? Tinha de haver uma forma de recuperar a relação entre o pai e os seus filhos que estavam perdidos. E os seus filhos que eram pródigos, que estavam abandonados. Amém? Tinha de haver uma forma. E a forma foi essa vida que se tornou humana, veio num corpo humano, para ser como humano, porque ele teria de ser um redentor parente. Ele teria de ser humano. Ele teria de ser uma vida aqui, suportando o pecado daqui, para que ele pudesse, por um lado, saber o que é que os seus filhos, em que ambiente os seus filhos viviam, em que problemas os seus filhos estavam mergulhados, para ele ir na frente, vencê-los e mostrar qual era o caminho. Amém? Indo na frente, ele abriu o caminho por todo o problema que nós pudéssemos ter. E ele sofreu. Todas as dores que nós pudéssemos ter, ele teve-as. Amém? Todas as tentações que nós podemos ter, ele teve-as. Todas as preocupações que nós pudéssemos ter, ele teve-as. Amém? Quando Eva se afastou da palavra, ela afastou-se do seu companheiro. Aquele que devia viver com ela. Quando a igreja se afasta da palavra e vai para as denominações, ela rejeita o seu companheiro. Comete fornicações com o mundo, através dessa sabedoria humana, ao rejeitar a autoridade da palavra de Deus. Está claro. A Bíblia disse que era cometer fornicações espirituais. Qualquer palavra na Bíblia que seja rejeitada, ou na qual seja colocada qualquer interpretação individual, isso é rejeitar completamente e cometer adultério contra Deus, que é o seu marido. Um adúltero, uma adúltera, nunca entrarão no reino dos céus. Nós sabemos isso.
Agora, veja, qual é o triplo propósito de Cristo? De Deus manifestar-se em Jesus Cristo, para entrar no corpo por Jesus Cristo, para ter a preeminência para o que é restaurar o Éden, trazer de volta aquilo que foi perdido. Essa era a única coisa fora de ordem. Amém? E nós vemos então desde Gênesis capítulo 1 até ao fim da Bíblia, toda esta palavra está apenas a tentar-nos levar novamente ao Éden. Amém? E nós já estamos assentados em lugares celestiais. Nós já estamos no Éden espiritual. Amém? A partir do momento em que o mundo não tem poder sobre nós, a partir do momento em que o diabo não nos toca, nós já estamos no Éden espiritual. Nós já temos a relação com Deus. O que falta é o Éden físico. O que falta é a Nova Jerusalém. Amém? Deus passou da posição de Deus para assumir o meu lugar. Lembre-se o que é que o adorador do Velho Testamento fazia ao levar o cordeiro, ao sacrificá-lo. Ele tinha a consciência, fui eu que cometi o pecado. Era eu que devia estar ali. Este pecado não foi o animal que cometeu, fui eu que cometi. Amém? Então, Deus assumiu o meu lugar para tomar o meu pecado sobre si. Éramos nós que devíamos estar crucificados. Éramos nós que devíamos sofrer a pena máxima. Mas, para que Ele pudesse fazer, Ele tomou esse lugar para que Ele pudesse fazer de mim, Ele mesmo. Para que Ele pudesse fazer de nós o seu próprio corpo. Ele mesmo. Amém? De volta ao seu grande propósito. Filhos e filhas de Deus. Amém? Coisas que fazem parte do próprio Deus. Amém? E Ele não as podia deixar soltas. Ele não as podia deixar perdidas. Amém? Ele tinha de encontrar uma forma. Porque Ele é um Pai eterno. E esse atributo estava nele. Vamos abrir Efésios no capítulo 1. Amém? E eu, para além de estar a dar uma pequenina mensagem de Natal, também estou a preparar um estudo sobre a adoção, como eu já tinha falado. E estou a dar uma ligeira introdução nesse tema. Efésios capítulo 1, vamos ler o versículo 5. Efésios capítulo 1. Versículo 5. Vamos ler juntos. Esse atributo de Pai estava em Deus e isso tinha de ser demonstrado. Certo? Efésios capítulo 1, versículo 5 diz: E Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo a determinação da sua vontade. Amém? Ele nos predestinou para filhos. Quando é que Ele fez isso? Amém? Quando é que Ele fez isso? Foi lá na sua mente. Amém? Foi lá num ponto do tempo em que nós nem conseguimos contar, onde nem havia tempo. Antes da fundação do mundo. E Ele nos tinha na sua mente. Amém? Lembre-se que tudo o que tem que nascer, tem que morrer. Amém? Então o que é que faz de nós eternos se nós temos que morrer? Amém? É a vida de Cristo em nós. Ele nos predestinou. Diz o profeta, aí está o mistério. Antes de Cristo ou qualquer coisa estar na terra. Antes de Cristo ou qualquer coisa estar na terra. Diz o profeta, vê aí o mistério. Ele escolheu a noiva, sabendo que Eva iria cair por não crer na palavra, sabendo que ela iria cair, mas ele iria escolher uma noiva que não iria cair, que não ia cair. Amém? Ele não ia cair.
Ela ia se firmar na palavra, não querendo saber do que o mundo diz. Amém? E quem são esses? Não somos nós também? Amém? Que se firmam na palavra sem saber o que o mundo quer, sem saber o que o mundo diz, sem querer saber do que o mundo pensa. Glória a Deus. Amém? Eles iam firmar-se na palavra. Eles estão predestinados a permanecer na palavra. A adoção de filhos por Jesus Cristo predestinou a igreja para essa posição gloriosa. Amém? Essa posição de glória. Agora vê o segredo. É para quê? É para restaurar a Eva caída, uma vez que ela representava a igreja. Amém? Como é que aconteceu isso? Ele abriu o lado de Adão e tirou uma costela e fez dali Eva. Amém? A noiva tem de ser a palavra, porque Cristo é a palavra. Amém? Glória a Deus. Deus fez adormecer Jesus Cristo, abriu-lhe o lado para tirar dele uma noiva. Amém? O profeta explica isso na mensagem à obra-prima. A noiva tem de ser a palavra, porque Cristo é a palavra. Amém? Ela não se pode firmar nos credos, ou no que o mundo diz, ou no bom comportamento. É a palavra, porque ela faz parte disso, ela foi tirada de Cristo. Amém? Ela tem isso nela, ela vive isso. Amém? E para ter a certeza, Lutero foi uma parte, Wesley foi uma parte, os profetas foram uma parte. E fora disto, diz o profeta, você está perdido. Amém? Tem que ser noiva. Amém? Tem que estar na palavra. Amém? Repara, ao longo das eras, ele foi trazendo o mistério lentamente, através de profetas, através dos tipos, através daquelas sombras. Agora, nós podemos continuar e podemos expressá-lo. Nós expressando. E a Bíblia, e o povo da Bíblia, e o povo que vive pela Bíblia, apenas o expressam, o mostram. Amém? Amém. Apenas mostram Cristo. Por isso é que Cristo era todo o cumprimento da palavra. E nós, diz o profeta, somos todo o cumprimento da Bíblia. Amém? Aqueles homens na Bíblia não sabiam o que estavam a fazer. Eles apenas eram guiados pelo Espírito. Eles escreviam coisas que eles não sabiam explicar. Eles passavam por provações que não sabiam porquê. Amém? Mas o que é que aconteceu? Eles apenas sabiam que eram guiados pelo Espírito a fazer alguma coisa. Amém? E agora, a reservá-lo para os últimos dias, para a grande revelação, mas a expressá-lo, a expressar-se em Moisés, em Davi, em José, em Elias e assim por diante. Agora, Cristo na igreja também se está a dar a conhecer. É por isso é que no tempo dos fariseus, não olhando para Cristo, perdiam toda a verdade da Bíblia. Hoje, não olhando para a noiva, perdem toda a verdade da Bíblia também. Amém? É tudo uma revelação de Deus para levar Eva novamente à sua posição com o seu marido. E Deus é o marido da igreja. E a igreja é a sua noiva. O novo nascimento é Cristo. É uma revelação. Deus revelou um grande mistério ao crente. E isso é um novo nascimento. Não é? Agora, o que é que ele vai fazer quando ele reunir todo este grupo, toda esta noiva? A revelação fica perfeitamente em harmonia. Amém? É um grupo de pessoas que vive a mesma palavra, a mesma escritura, que realmente crê no mesmo Deus. Amém? As igrejas hoje não creem no mesmo Deus que nós cremos. As religiões não acreditam no mesmo Cristo que nós pregamos. Amém? Mas a noiva crê realmente no mesmo Deus, no único Deus. Amém? E o que é que ele faz? Este grupo, perfeitamente em harmonia, está a expressar a palavra de Deus pelos mesmos atos, as mesmas obras, a mesma vida. E
pelas mesmas coisas que Cristo fez. Ou seja, a viver a mesma Bíblia. A viver a mesma Escritura que Cristo viveu. Certo? E isso apenas expressa, apenas manifesta a palavra. Amém? E o profeta diz, se a igreja conhecesse a sua posição, se a igreja soubesse a sua posição, mas diz ele, um dia ela vai saber. E quando souber, o rapto vai acontecer. Quando ela souber aquilo que ela é. Quando a noiva realmente souber qual é, o que é que ela realmente é, qual é realmente a sua posição. Já viu, Paulo nunca conheceu Jesus fisicamente. Paulo nunca o conheceu fisicamente. A única forma pelo qual Paulo o conheceu foi pela revelação. Amém? Por uma visão, certo? Paulo só conheceu Jesus pela revelação, como Pedro. Pedro conheceu Jesus fisicamente, mas Pedro só conheceu Jesus realmente pela revelação. Pelo Espírito Santo. Amém? Os apóstolos conheceram Jesus fisicamente, mas isso não foi isso que lhes deu a salvação. O que lhes deu a salvação foi aquela vida que eles receberam após o sacrifício. Amém? E hoje as igrejas e o mundo conhecem Jesus apenas fisicamente. Aquilo que as pessoas falam no Natal e na Páscoa. Mas Jesus já está para além disso, certo? Jesus hoje é o mesmo ontem, hoje e eternamente, exceto nisso, nesse corpo físico. Amém? Portanto, nós também não conhecemos Jesus fisicamente. Nunca olhamos para Ele, nunca o conhecemos. Amém? Mas nós conhecemos Jesus pela revelação. Amém? Tal como Paulo, tal como Pedro, tal como os apóstolos. Amém? Nós conhecemos Jesus fisicamente. Amém? Não fisicamente, por revelação. Agora, não há escola, não há teólogos, não há ensinamentos na Bíblia que percebam alguma coisa disso. Não conseguem perceber. É impossível perceber alguma coisa disso. Deus escondeu os sentidos do conhecimento dos eruditos e de tudo o resto. É uma relação pessoal, é uma relação individual com a pessoa a quem Cristo se está a manifestar, a revelar, a lidar. Amém? E se disser, Ele revelou-se a mim, e depois a vida que Cristo produziu aqui na Bíblia não se produzir em si, então a revelação está errada. Mas se você diz que Cristo se revelou a si, e então se as obras da Bíblia se revelam em si, a revelação é correta. Amém? E agora é aqui que nós temos de ver, temos de criar um certo equilíbrio em relação ao Natal. Amém? Nós queremos completamente que Jesus nasceu, nós queremos perfeitamente que os reis magos lhe foram lá dar uns presentes. Está na Bíblia, nós queremos. Amém? Nós sabemos que não foi em dezembro, mas nós temos que ter uma relação de equilíbrio aqui, porque senão nós podemos nos afastar completamente e ignorar a obra que Deus fez no Natal. Ignorar a obra que Deus fez na Páscoa. Amém? Mas, por outro lado, temos que ter algum equilíbrio, não é? Não tem mal dar presentes, desde que as pessoas não se endividem com isso, não é? Certo? Não tem mal falar do Natal, por exemplo, às crianças e assim, desde que se fala a verdade, não é? E não se encha. O profeta chama isso de pais natais e tal, o profeta chama isso de fábulas. Amém? E nós devemos educar, não é? As crianças com a verdade. Amém? É isso. Nós vemos por nós mesmos. É a verdade que nos faz bem, certo? É a verdade que nos alimenta, não é? Então, devemos, não é, educar as crianças com a verdade, não é? E não com fábulas. Porque são mentiras. Não é? São mentiras. Então, temos que ter aqui este equilíbrio, não é? Temos que ter aqui criar aqui um equilíbrio, não é? Evitar todo o consumismo, todas essas coisas à volta desta época, porque isto é tudo um marketing que foi criado
E hoje o Natal é uma época de grandes lucros, é uma época de grandes movimentos financeiros, é uma época de grandes consumismos. E logo passado, no dia 26, já entram os saldos, já está tudo barato. É tudo para fazer, é tudo para gerar lucro, é tudo para fazer com que as pessoas comprem. Isso é tudo a árvore da ciência do bem e do mal. Amém? Mas nada nos impede de guardar o que diz respeito ao Natal na árvore da vida. Amém? Nada nos impede de guardar isso e de celebrar isso e de ficar contentes com isso. Amém? Sempre baseados na verdade das coisas. Amém? Ele revelou-se a mim. E depois, a vida que produziu aqui na Bíblia, a vida que Cristo produziu na Bíblia, essa mesma vida está lá nele e tem que se produzir em si. Se isso acontecer, essa é a revelação certa. Se isso não acontecer, essa é a revelação errada. Amém? Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Amém? Porquê? Porque o seu sacrifício foi aceito por Deus e pôde vir sobre nós. Amém. E essa vida de Cristo, tenta entender isto. Essa vida do próprio Cristo. Sim, aquele que falava e as coisas aconteciam. Sim, aquele que só abria a boca quando o Pai lhe dissesse. Sim, aquele que na face dos fariseus, na face do erro, dizia logo que estava errado, que Pedro estava a falar por Satanás, que os fariseus eram filhos do diabo. Sim, esse. Aquele que um dia se pegou num chicote e derrubou as mesas dos cambistas. Sim. Porquê? Porque a palavra dizia que o zelo da minha casa me fará enfurecer, mais ou menos, não é bem estas palavras, mas está escrito. Sim, esse cumpriu isso. Agora, temos de entender isto. Essa vida, Jesus Cristo, antes do seu ministério, viveu também uma vida. E o pouco que nós conhecemos era, se não está na Bíblia, por um lado, é porque Deus não quis que ela estivesse, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Ele não falhou em coisa alguma. Para não falhar em coisa alguma, Ele não podia ter nascido de pecado. Então nós sabemos aqui que Ele não nasceu de pecado, não cometeu coisa alguma errada, mas a parte que Deus nos quis mostrar que era a vida para nós, é a parte depois do seu batismo. Então essa parte, esse ministério de 3 anos e meio, essa parte é aquela parte que Deus nos está a dizer que é a vida que tem de estar em nós. Amém? E nós temos então de pensar a que tipo de vida é que Deus nos está a chamar. A que tipo de ministério é que Deus nos está a chamar. Deus está-nos a chamar para um ministério de muita responsabilidade. Deus está-nos a chamar para um ministério de mostrar Cristo quando Ele já não está no seu corpo físico. Deus está-nos a chamar para mostrar Cristo quando todo o mundo acha que Cristo ainda é a parte do corpo físico. É a parte do Jesus de Nazaré. É porque é isso que as pessoas conhecem. E Deus está-nos a dizer para hoje nós mostrarmos ao mundo como é que Cristo está vivo hoje, sem ser na história. Como é que Ele está vivo? Ele está vivo porque Ele vive no corpo, na noiva. Amém? E Deus está-nos a chamar para uma grande responsabilidade, que é nós conseguirmos, perante o mundo, perante o cosmos onde estamos a viver hoje, nós conseguirmos demonstrar
as obras, as palavras, a vida, as atitudes, as reações, o discurso que nestes 3 anos e meio Cristo mostrou. Amém? Isso é uma grande responsabilidade. Isso é difícil, tão difícil que nenhum homem por si conseguiu até hoje fazer. Amém? Mesmo aqueles que conheceram Cristo e que o podiam imitar, não conseguiram. Nem esses. Só quando o Espírito veio e desceu sobre eles, com aquelas línguas de fogo, só aí. Isso não se consegue personificar. Isso não se consegue imitar. Mas Cristo está a dizer-nos que para termos a vida eterna, temos de já tê-la aqui. Para nós vivermos eternamente, que é por isso que nós aqui estamos, por o nosso amor a Cristo, por o nosso amor à vida eterna, não porque queremos viver para sempre, porque se fôssemos viver para sempre aqui, eu não sei se queria viver para sempre, mas nós queremos viver para sempre porque queremos estar para sempre com Cristo. Certo? Não é porque nós queremos ter dinheiro para sempre, ou conduzir carros para sempre, ou andar aqui viver na cidade do Porto para sempre, porque gostamos muito deste país. Não é isso que nos move. O que nos move é nós querermos viver eternamente com Cristo e com a sua noiva. Amém? Mas para isso nós temos de ter a vida eterna já aqui, nesta terra. E a questão é que ninguém consegue fazer isso, ninguém consegue imitar isso, ninguém consegue comprar isso, ninguém consegue inventar isso. A questão é que Cristo chamou-nos para si mesmo, para Ele poder viver em nós. E quando Cristo vive em nós, então nós conseguimos falar isso, viver isso, demonstrar isso, só aí. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos meditar agora nestas coisas. Vamos pensar um pouco nestas coisas. Vamos olhar para a nossa vida e ver em que pontos é que nós podemos ainda pedir por mais. Em que pontos vamos tentar pensar agora em que situações é que nós ainda podemos crescer mais. O profeta, nós lemos hoje, dizia, tinha pena, não é? Ele fazia aquela expressão assim, um bocado de pena, não é? E ele dizia, se a igreja soubesse o que ela é, se a igreja soubesse em que ponto é que ela está, o que é que ela realmente, qual é o seu real poder, qual é a sua real situação, qual é a sua posição, se ela soubesse isso. E ele diz, mas ela um dia vai saber. Ela um dia vai saber e aí o rapto vai acontecer. Amém? Vamos, por momentos, não precisa de ser muito tempo, mas vamos pensar em que ponto é que nós ainda temos margem para crescer, para progredir na nossa relação com Cristo. Em que é que o nosso dia-a-dia precisa de mais de Cristo? Será que é de manhã que nós precisamos ter mais atenção para Cristo? Será que é no nosso trabalho que nós precisamos de colocar Cristo mais em primeiro lugar? Será que há alguma coisa que nos está a tirar a nossa atenção, não é? E está a desviar-nos do nosso propósito? Será que há alguma coisa, será que há alguma pessoa que nos está a tirar a concentração das coisas de Deus? Será que
Será que é o nosso ambiente em casa que não é podia ser melhor para nós termos uma relação ainda melhor com Cristo? Vamos pensar nisso agora enquanto oramos. Senhor Jesus Cristo, nós queremos meditar nesta hora, Pai, naquilo a que fomos chamados a atenção nesta manhã, porque nós temos para sermos noiva, temos de mostrar Cristo, temos de demonstrar a vida de Cristo, temos de mostrar aquilo de que realmente somos feitos. E como ainda esta manhã foi dito, nós podemos chegar a um ponto em que realmente vamos ter de mostrar aquilo que está em nós. Vamos ter de mostrar se estamos aqui porque realmente somos noiva, ou se estamos aqui porque nos foi dito, ou porque vai parecer mal se não viermos, ou porque vão achar que não somos noiva se não viermos, ou se estamos aqui realmente porque o nosso amor por Ti nos leva, nos chama a estar aqui, ou se porque realmente nós temos em nós o propósito de, com todas as nossas forças, nós te servirmos e com tudo aquilo que está em nós, nós queremos adorar-te e queremos servir-te e queremos fazer aquilo que tu achas que é certo, e se queremos fazer aquilo que é correto aos teus olhos, e se queremos realmente lutar por viver realmente essa vida, e se temos realmente a vida eterna em nós. Senhor, nós pedimos agora, Pai, que a Tua misericórdia nos alcance nesta manhã, que Tu possas mostrar agora, aqui, enquanto aqui estamos, que Tu possas mostrar ao nosso coração essa revelação, enquanto aqui estamos, Senhor, que cada um de nós possa ver aquilo, Senhor, para o qual Tu nos chamaste, Pai. O profeta ainda hoje, nós lemos, Pai, ele dizia, se a igreja soubesse aquilo que ela é, se a igreja tivesse consciência daquilo para o qual Tu a chamaste, aquilo que Tu queres realmente viver, aquilo que Tu queres que ela realmente demonstre e viva e se tenha capacidade. Senhor, será um momento glorioso aquele quando Tu vieres chamar a Tua noiva, quando ela realmente se der conta daquilo que ela é, da posição onde ela está, do corpo glorioso que ela é. Senhor, pedimos, Pai, que Tu trabalhes, Senhor, nesta nossa vida, neste nosso corpo, neste nosso espírito aqui, e que Tu possas manifestar a vida eterna em nós, Pai. E, Senhor, que nós possamos viver já essa vida eterna, estando já assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, aqui, hoje, agora mesmo, Pai, em que nós possamos realmente dedicar todo o nosso ser, toda a nossa vida, com todas as nossas forças, nós possamos viver para Ti, Pai, trabalhar para Ti, Pai, possamos lutar por Ti, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, no nosso dia-a-dia, temos nas nossas decisões, nas nossas lutas, Pai, nas nossas enfermidades, Senhor, ajuda-nos, Pai, a manifestar a vida eterna, Pai, que está em nós. Ajuda-nos, Pai, a derrotar o inimigo com a vida eterna que está em nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos capazes, Pai, de manifestar, Senhor, a vida eterna em toda a palavra que saia da nossa boca, em toda a atitude, em toda a reação, em todo o momento, em toda a relação que tivermos, Senhor, uns com os outros, Pai, nós com os outros, com o mundo,
com as coisas do mundo, que nós possamos ter esse equilíbrio da palavra, que nós possamos estar completamente rendidos à palavra, para termos a palavra sempre em nós, para termos a palavra sempre no coração, para termos a palavra sempre em todo o pensamento que vier a nós, em todo o pensamento que habitar o nosso coração, em toda a palavra que sair da nossa boca, em todo o pensamento em relação aos outros, Pai. Que a santificação trabalhe em nós, que a santificação não seja descuidada em nenhum momento e que nós possamos viver uma vida completamente rendida a Ti, Senhor. Que nós possamos ter plena consciência do que esse Natal representou nas nossas vidas, Pai. Representou para a Tua noiva, Pai. O que esse sacrifício perfeito foi e é para nós hoje, Pai. Nós pedimos, Senhor. Nós não conhecemos Jesus no corpo físico, mas nós conhecemos-lo pela revelação, Pai. E nós Te damos graças agora por isso, Pai. Ajuda-nos agora, nós pedimos, Pai. Abençoa a Tua noiva, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.